E aqui estão os palpites de domingo, dia 24/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Série B, Goiás contra Novo Horizontino. O Goiás é o sexto e o Novo Horizontino terceiro, brigando para subir. Nos últimos 5 jogos, o Goiás venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No primeiro turno, o jogo foi 2-1 para o Novo Horizontino. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Guarani e Ceará. O Guarani é o 20º e o Ceará está em quarto e briga para subir. Nos últimos 5 jogos, o Guarani empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Ceará venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante são 2 vitórias e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 3-1 para o Ceará. O Ceará precisa da vitória e, com base nisso, o meu palpite é fora vence. Mirassol e Chapecoense. O Mirassol é o segundo e a Chapecoense o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpite, casa vence. Sport e Santos. O Sport é o 5º e tem chance de subir, e o Santos já é campeão. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Santos venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato alemão, Kiel e Mainz. O Kiel é o 10º e o Mainz 17º. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, o Mainz venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mönchengladbach e Pauli. O Mönchengladbach é o 9º e o Pauli 16º. Nos últimos 5 jogos, o Mönchengladbach venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Pauli venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato argentino, Godoy Cruz e Vélez. O Godoy Cruz é o 17º e o Vélez o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Godoy Cruz empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Vélez ganhou 1, empatou 4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato espanhol, Leganés e Real Madrid. O Leganés é o 14º e o Real Madrid é o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Leganés venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3 e também perdeu 2. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Southampton contra Liverpool. O Southampton é o 20º e o Liverpool é o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Southampton venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 4 e empatou 1. Palpite, fora vence. Ipswich e Manchester United. O Ipswich é o 17º e o Manchester United 13º. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Napoli e Roma. O Napoli é o 1º e a Roma o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, casa vence, empate e anula. Lazio e Bolonha. A Lazio é 5º e o Bolonha 8º. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu todos.
Nos últimos 5 jogos, o Bolonha venceu 3 e perdeu 2. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Campeonato Brasileiro: Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia é o 8º e o Paranaense o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Bahia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Paranaense venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, são 5 derrotas. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gol. Corinthians e Vasco. O Corinthians é 9º e o Vasco o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, são 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, são 1 empate e 4 derrotas. Palpite: casa vence. Inter e Bragantino. O Inter é o 5º e o Bragantino 18º. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, são 2 empates e 3 derrotas. Palpite: casa vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo como os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.